Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, eu tenho uma breve palavra para compartilhar com os irmãos, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 9, o versículo de número 15, amém? Quero falar hoje um pouco, irmãos, como ser cheio do Espírito Santo. Se você tem alguma dúvida, eu creio que o Espírito Santo, eu creio que Deus vai esclarecer essa dúvida para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Irmãos, logo eu quero falar para vocês que ontem nós fizemos um vídeo como Saulo teve esse encontro com Cristo, e você também conhece, então não é necessário dizer que no mesmo instante que ele tem um encontro com Cristo, ele não foi cheio do Espírito Santo. Nós vemos ele tendo um encontro com Cristo no versículo de número 3, e uma luz brilhou, né? Ele estava indo para Damasco, uma luz brilhou ali ao seu redor, e ele caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. No versículo de número 5. Dali, ele fica então cego, né? Só para explicar para você entender rapidinho. Ele fica ali com as escamas dos olhos, ele fica cego sem enxergar. Ele é conduzido a uma rua chamada Direita, também direcionado pelo Senhor Jesus Cristo. E ele também sabe que o profeta, ele tem uma visão de um homem chamado Ananias, que iria ali orar por ele. E ele ia receber a sua visão de volta. Nós vemos que tudo isso acontecendo e ele não foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia nos dá declaradamente que ele foi cheio do Espírito Santo. E ele fez duas armas espirituais, ou seja, duas chaves espirituais, para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Você vai ver isso aqui. Eu oro para que Deus fale ao teu coração, você sentir da parte de Deus de praticar essas duas chaves espirituais. Eu tenho certeza absoluta que Deus te recompensará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sem mais delongas, antes de fazer a leitura da palavra, eu quero pedir a Deus que continue abençoando a sua casa. Abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe sua família, seus negócios, seus trabalhos, em nome de Jesus. E mais uma vez, que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, seja com a tua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos iniciar pelo versículo de número 15, porque eu também sinto a necessidade de dizer para mim e para você, glória a Deus, que Deus não faz exceção de pessoas. Todos nós fomos escolhidos. E olha o que o versículo começa dizendo a respeito do nosso irmão Saulo. Mas o Senhor disse: ele ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O que está acontecendo? Para me explicar rapidinho o que está acontecendo. O Ananias, né? Ele tendo o Senhor Jesus falando com ele, ele disse que ele não iria, com minhas palavras, conjecturando, porque o Senhor Jesus sabia, ele começa a ter um diálogo com o Senhor: Senhor, mas tu sabe que ele é um perseguidor, esse Saulo é um perseguidor do povo de Cristo, o que eu vou fazer lá? O Senhor sabe o que ele faz com quem invoca o teu nome? E o Senhor Jesus diz para ele, para que ele fosse, porque Saulo é para ele, na parte B do versículo, porque ele é um vaso escolhido por mim. Então, irmãos, Deus não faz exceção de pessoas. Nós conhecemos o passado deste homem chamado Saulo, que ele perseguiu o povo de Cristo. Nós conhecíamos quando nós ouvimos falar, eu creio que você também, quando Estevão é apredejado, ele está segurando ali as capas, as vestes daqueles homens que ele estava apredejando Estevão, perdão. Então, de alguma maneira, Saulo ele também foi conivente para aquilo acontecer, porque ele estava ali. E após sair dali também, agora ele começa a perseguir, meu Deus, perversamente os filhos de Deus, os cristãos. Quem invocasse
o nome de Cristo, ele estava perseguindo. Nós não conseguimos imaginar como ele estava fazendo, mas eu creio que você consegue pensar um pouco que não era simplesmente uma perseguição, né? Eu creio que ele torturava, eu estou dizendo que eu creio que ele torturava, pegava essas pessoas à força, né? Porque nós sabemos como era naquele tempo. Então, irmãos, nós vemos que mesmo Saulo sendo dessa maneira, o Senhor Jesus Cristo diz para ele, para Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então não depende, não importa com o teu passado. Jesus não olha para o teu passado, ele olha, irmãos, porque você é uma pessoa escolhida por Deus. Só precisa você se arrepender dos teus pecados, dar lugar ao Senhor, pedir para o Senhor que ele venha e ele virá ao teu encontro. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu falei sobre duas chaves espirituais que Saulo ele usou para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Essa chave, irmãos, ela é válida até hoje. Se nós praticarmos, amém? Com o coração quebrantado, com o coração arrependido, eu tenho certeza. A Bíblia diz que pedi e dá-se-vos-á. Nós sendo mal, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àquele que o pedir. Glória a Deus, em nome de Jesus. Irmão, só que como eu vinha falando um pouco sobre o escolhido, para que você entenda, talvez você tenha alguma dúvida, mas eu não sou escolhido, eu não sou escolhido para ser cheio do Espírito Santo. Não, todos nós fomos. A Bíblia diz em João, eu deixei marcado aqui, irmãos, eu vou ler 2 versículos para que fique bem claro que você é um escolhido. Antes de falar as suas chaves e antes de falar como ser cheio do Espírito Santo. No capítulo de João 15, você também já quiser ir guardando, João 15, no versículo de número 16, disse assim, ó: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e dei fruto, para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, glória a Deus, Ele vos dê. Amém? Foi Deus que nos escolheu para que nós vimos e demos fruto. Esses frutos, irmãos, só vêm pelo Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E o versículo termina dizendo, para tudo que pedires, porquanto tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, eu farei. Então, se você pedir que você for ser cheio do Espírito Santo, você vai receber em nome de Jesus Cristo. Você guardou esse versículo, depois você meditar? João 15, o versículo de número 16, e depois em Pedro, 1 Pedro, versículo de número 2, o versículo de número 9. Isso é só para você entender, irmãos, que você é um escolhido. Olha o que está dizendo a palavra do Senhor. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdote real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós também vemos, irmãos, que nós somos escolhidos. Nós vemos sempre a palavra dizer que fomos escolhidos para algo. Para anunciar o Evangelho, aqui também para dar louvores, para anunciar os louvores, para anunciar aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Você não foi escolhido, irmão, só para chegar no teu ministério onde você congrega, meu Senhor da glória, chegar no teu ministério e as pessoas verem que Deus, Ele trabalha em você, que Deus te usa. Não, você foi escolhido, irmãos, para anunciar o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. É também no ministério, sim, porque Deus nos chama para fazer a obra. Nós fomos chamados como os membros do corpo de Cristo. Amém? Então os dons, irmãos, meu Deus, é para chegar em tua vida e para a edificação da igreja. Não é para que você chega e fica como um troféu para si mesmo. Meu Deus,
Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de vida fluirão. Então não é um rio que fica parado, é um rio que flui. Irmãos, sem mais delongas, eu creio que até aqui Deus tem falado conosco. Sem mais delongas, Saulo, ele está agora naquela rua chamada direita, e o versículo de número 9, ele vai dizer a primeira coisa ali que ele fez com uma chave espiritual foi que ele jejuou por 3 dias. Ele ficou 3 dias sem visão. Vamos ler o versículo de número 9. Ele ficou 3 dias sem visão e não comeu e nem bebeu. Então, irmão, Saulo estava se preparando. O Senhor Jesus Cristo se prepara para o ministério com um jejum de 40 dias. O próprio Cristo se preparou com um jejum de 40 dias para exercer o teu ministério. Saulo, tendo um encontro com Cristo, lá atrás, onde nós vemos no versículo número 5, e agora ele entende que ele precisa se preparar, jejuando 3 dias, sem comer e sem beber. De número 11. E o Senhor disse: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por algum homem chamado Saulo de Tarso, porque ele está orando. Amém? Então, irmãos, oração, jejum e oração. E para que você entenda, irmãos, que ele foi cheio do Espírito Santo e que a Bíblia disse exatamente que ele foi cheio do Espírito Santo, ele vai dizer no versículo de número 17, Ananias foi pelo caminho, entrou na casa, impondo as suas mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebeste a tua visão. Olha o final do versículo. E sejais cheio do Espírito, meu Deus Santo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, 2 chaves: oração e jejum. Arrependimento. O jejum, irmãos, faz com que nós se arrependemos. Faz com que nós se humilhamos diante de Deus. É uma forma de humilhação onde nós matamos a nossa carne. E nós estamos dizendo para Deus: meu Senhor da glória, estou arrependido, Pai. Eu estou matando a minha carne. Eu estou, irmãos, fazendo com que o meu odre fica... Deus diz que, a Bíblia diz que Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Então eu estou renovando o meu odre, perdão. Estou renovando aqui o vaso. Amém? Deus não coloca também panos novos em vestes velhas, porque ambos, se rasgarão. Então eu estou renovando as minhas vestes. Eu estou aqui, Jesus. É isso que o jejum faz. Estou me humilhando diante do Senhor, Pai, para que eu possa receber a tua presença. Lembra o que o Espírito Santo falou conosco uns minutos atrás? Que nós somos, sendo mal, sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Pedi e dá-se-vos-á. Meu Deus, então peça e recebereis. Se humilha diante do Senhor. E essa humilhação, irmãos, virá junto com a oração. Porque quando você estiver se humilhando, a oração brotará de dentro de você. E Deus verá a sinceridade do teu coração. As 2 chaves, irmãos: oração e jejum. Jejum e oração. E com certeza, o arrependimento verdadeiramente. Irmãos, essa foi a palavra em nome de Jesus. Eu oro para que Deus tenha falado contigo. O vídeo ficou muito longo, mas vale a pena você assistir ele
por completo, eu quero orar pela minha e pela tua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado por falar conosco, Pai, por intermédio da tua palavra. E obrigado, Senhor, por mostrar para mim, Senhor, e para meus irmãos, o quanto somos dependentes de Ti. O quanto precisamos cada dia, Pai, mais da Tua santa e gloriosa presença. Espírito Santo, meu amigo, meu conselheiro, meu consolador. Ah, como somos gratos e necessitamos de cada dia mais que o Senhor cresça em nossa vida e que nós se diminuímos. O Senhor falou conosco que se nós se humilhar, que se nós orarmos, buscar a Tua face, nós vamos receber mais e mais de Ti. Nós vamos ser cheios da Tua presença. O maior sinal, Senhor, que o Senhor quer que nós somos cheios da Tua presença, eu sei que é fluir nos dons, mas também é uma mudança de caráter, é uma metamorfose, é uma transformação de mente, é pessoas, homens e mulheres de Deus, dignas. Glória a Deus, é isso que o Senhor quer para nós. Pai, eu oro, Senhor, que pessoas que assistiram esse vídeo, fala com ele, Senhor. Toca, Senhor. É o Senhor que convence o homem do pecado. Toca onde estiver uma vida que vai receber essa palavra. Em nome de Jesus. E que elas possam receber do alto o teu toque. Em nome de Jesus. O Senhor Espírito Santo já está aqui, porque o Senhor veio em Atos 2. O Senhor já desceu em Atos 2. O Senhor está aqui, esperando, batendo na porta de um coração quebrantado e que há, que o Senhor vai entrar e fazer morada. Em nome de Jesus. Pai, nos dá um ótimo dia, abençoado em Tua presença. Em nome de Jesus. Guardando, livrando de todo mal. Seja conosco nesse dia chamado hoje. Em nome de Jesus. Amém.